Glória a Deus. Muito bem, gente, eu já tenho um grande desafio, ainda pioro ficando nesses interregnos aqui. Hoje eu estou terminando a série de mensagens intitulada Perguntas Transformadoras. Eu espero que você realmente esteja sendo, semana após semana, essa é a sexta e última semana da série. Eu espero que você esteja sendo profundamente edificado. Na verdade, um grande desafio, eu aqui, num período curto de tempo, falar de coisas tão profundas, e eu acho que eu preciso assumir que eu não estou terminando a série, eu estou desistindo dela, porque eu descobri que há tantas perguntas maravilhosas feitas por Deus aos seus servos, que continham chaves ou que provocavam a busca de chaves no coração dessas pessoas, que eu passaria aqui muito mais tempo do que inicialmente eu programei, e agora nós realmente temos que direcionar o nosso coração para a conquista, para estender de mãos da igreja ao povo da nossa cidade que está carente de salvação. Então é preciso mudar a faixa, e por isso eu vou parar aqui. Hoje é a última ministração dessa série, mas certamente ela merece ser revisitada por você. Talvez alguns de vocês não receberam algumas dessas 6 ou alguma dessas 6 palavras, e elas estão todas no nosso canal no YouTube. Vale a pena, receber tudo, e vale a pena inclusive voltar e permitir que o Espírito Santo faça algo mais profundo do que pode fazer em 1 hora, como nós temos aqui. Nessa noite eu quero começar com um texto que está em Mateus, capítulo 16. Por favor, abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura na sua Bíblia. Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19. Perguntas transformadoras. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amados, pode parecer surpreendente que, depois de bastante tempo andando com Jesus, ele reúna os seus discípulos para fazer a pergunta que fez. Nesse momento aqui, já estamos no capítulo 16 de Mateus. Para quem quer uma noção de cronologia, Jesus já andava com aqueles homens há algum tempo, e eu acho que a gente pode até dizer que eles já eram íntimos de Jesus. Haviam deixado tudo para trás a fim de seguir o Senhor. E num lugar muito sugestivo, muito emblemático, eles estavam no norte de Israel, em Cesareia de Filipe. Ali havia, até os dias de hoje, eu já visitei esse lugar algumas vezes, há um templo pagão cravado na rocha, uma grande montanha rochosa. E naquele templo, por muito tempo, as nações cananeias ofereciam sacrifícios humanos, matavam pessoas em honra aos seus deuses. E por conta disso, os judeus que eram monoteístas, que criam num único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que nós servimos, chamavam aquele lugar de porta do inferno. Ali, naquele cenário, Jesus reúne os seus discípulos e primeiro faz uma pergunta um tanto genérica
ele diz: o que as pessoas falam ao meu respeito? E os discípulos começam então a dizer o que eles ouviam no meio da multidão. Uns dizem que tu és João Batista que ressuscitou, outros dizem que tu és Elias que voltou, alguns acham que tu és Jeremias, outros dizem que tu és algum dos profetas. Mas então Jesus quer algo mais pessoal e comprometedor. E olhando aquela equipe de discípulos achegados, Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, impulsivo, Pedro, que era aquele que sempre arriscava, às vezes dava certo, às vezes dava errado, Pedro se manifesta dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa resposta, primeiro veio a pergunta, e talvez você hoje, dentro do seu contexto, não veja nenhuma profundidade na pergunta, porque afinal de contas, todos nós, desde que nos entendemos por gente, nós ouvimos falar de Jesus Cristo. E nós ouvimos falar que Ele é o Filho de Deus. Mas nós precisamos considerar, em primeiro lugar, que nós estamos num tempo abençoado da história, porque já pegamos a revelação exposta, completa. Ainda que eu admita que muita gente na igreja, talvez aqui, talvez acompanhando pela internet, não sabe exatamente o que significa. Quem dizem os homens que eu sou? Quem eu sou para você? Quando as pessoas de longe olhavam para Jesus e diziam: ele é um profeta, elas estavam certas, porque sim, Jesus era um profeta. Ele falava em nome do Pai. Mas profeta era muito menos do que se precisava saber sobre ele. Talvez quando Jesus fez essa pergunta direcionada aos seus discípulos, dizendo: para vocês quem eu sou, quem sabe um deles tenha pensado: quem você é? Você é o meu melhor amigo. Você é a pessoa mais admirável que eu já conheci. Quem sabe alguém tenha tido vontade de dizer isso. Mas essa não seria a resposta necessária. Talvez outro diria: você, Jesus, você é o meu modelo, meu referencial. Eu nunca conheci ninguém tão reto, tão correto, tão inspirador como você. Mas é Pedro quem dá a resposta que Jesus espera ouvir. E essa resposta tem, na verdade, a revelação que nós precisamos para estabelecer a nossa vida, se compreendermos o que ela significa. Porque é a partir da identidade de Jesus que nós construímos a nossa identidade. Se você não souber exatamente quem é Jesus, você nunca será o que Jesus veio pagar para que você seja. Tanto que quando Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, a resposta de Jesus é imediata. A primeira coisa que ele faz é se alegrar, é exultar, é dizer: uau, Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou isso, não foi algo da sua cabeça, o Pai trouxe revelação. E Jesus diz: justamente, você é Pedro, mas é sobre esta pedra, esta rocha, isso que você acabou de dizer, que eu vou edificar a minha igreja. E eu imagino Jesus apontando para aquele templo pagão e dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque agora finalmente Pedro havia compreendido quem Jesus era e portanto podia compreender quem ele era em Jesus. Você está entendendo a profundidade da pergunta, a importância da pergunta? E sabe, irmãos, nós nos relacionamos com as pessoas de acordo com o conceito que temos delas. Eu me lembro, alguns anos atrás, meu pai é um homem muito simples, mas apaixonado por Jesus e que prega até para poste. Sentou do lado dele, já era.
vai ouvir o Evangelho. E ele prega o Evangelho de uma maneira muito direta, ele não dá volta na montanha não, ele vai direto ao ponto. Ele normalmente começa assim: você sabia que sem Jesus você está indo para o inferno? Depois ele explica as outras coisas. Um dia ele estava vindo me visitar, morava ainda em Belém do Pará, e tomou um voo em Belém, queria fazer uma escala, uma conexão em Brasília, 2 horas e meia de voo, e uma senhora distinta, aparentemente, sentou-se ao lado dele. Desde o começo da viagem, ele puxou conversa e começou a derramar a palavra de Deus sobre aquela mulher. E aparentemente ela estava interessada, lhe fazia pergunta, lhe deu toda a atenção, tão intenso que as 2 horas de voo, 2 horas e meia passaram rápido. Quando ele percebeu, o avião já estava pousando em Brasília, e quando todos estavam saindo, a mulher olhou para ele e disse: olha, foi um prazer lhe conhecer, muito obrigado por tudo que o senhor me falou, nunca ninguém tinha me falado essas coisas. E ela meteu a mão na bolsa e tirou um cartão e entregou para ele. Ele pegou o cartão e colocou no bolso. Quando chegou em casa, foi ler o cartão, estava escrito: fulana de tal, senadora da República. Ele não fazia ideia do lado de quem ele estava. Talvez tenha sido melhor assim. Se bem que, se eu conheço meu pai, não faria a mínima diferença. Ele diria tudo sabendo que era a senadora da República. Mas quando nós sabemos com quem nós estamos lidando, nós nos adequamos, não é verdade? É preciso que você saiba que Jesus é mais do que um profeta, que Jesus é mais do que o seu melhor amigo, que Jesus é muito mais do que a melhor referência de homem que você possa encontrar. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. E talvez eu precise lhe ajudar a compreender o que significa essa afirmação de Pedro, que todos nós precisamos fazer com consciência. Quando Jesus pergunta: quem dizeis que eu sou? Ele está fazendo um desafio a que aqueles discípulos o identificassem com profundidade e com exatidão. E para muitos naquele tempo, Jesus era um milagreiro, alguém que tinha poder de Deus, que curava os enfermos, e por isso as multidões estavam sempre ali. Nada mais do que alguém que manifesta o poder de Deus para resolver os nossos problemas. Quem você diz que eu sou? Essa é a primeira pergunta que Jesus está trazendo ao seu coração. Quem eu sou para você? Sabe, irmãos, quando Pedro diz: tu és o Cristo. Cristo é uma palavra grega. Você sabe que as pessoas em quase todo o mundo naquela época falavam grego. Era o idioma dominante. O Império Grego havia governado as nações antes do Império Romano, que politicamente agora dominava, mas a língua grega, a cultura grega era muito forte. Eles estavam conversando em grego. Pedro responde em grego, ele diz: tu és o Cristo. O Cristo em grego tem um paralelo em hebraico, que talvez você já tenha ouvido: HaMashiach. Alguém já ouviu essa expressão? HaMashiach, Yoshua, Jesus, HaMashiach, que significa o Messias, que significa o ungido, o Cristo. HaMashiach é o ungido. Pedro está dizendo: tu és o ungido. Agora veja bem, essa palavra não era estranha aos judeus. Os discípulos eram judeus. Porque desde a antiguidade o Senhor ungia pessoas. Todos os profetas foram ungidos, eram Mashiach. Todos os reis de Israel e de Judá foram ungidos, Mashiach. O sacerdote, aquele homem que entrava, o sumo sacerdote, que entrava uma vez por ano para conseguir perdão para os pecados da nação, ungido, Mashiach. Portanto, Cristo, Mashiach, Messias, ungido, era algo comum. Mas quando Pedro faz a sua confissão, ele não diz que Jesus é um ungido. Pedro diz que Jesus é o ungido.
Isso significa: Senhor, eu reconheço que Tu és o cumprimento de todas as promessas que Deus fez aos pais pelos profetas. Eu reconheço que já tivemos muitos ungidos, muitos sacerdotes, muitos reis, muitos profetas, mas Tu és o suprassumo de tudo. Tu és o designado, o escolhido. Tu és o definitivo. Tu és o meu sacerdote, aquele que há de resolver de uma vez por todas o problema dos meus pecados. Tu és o meu profeta, aliás, Tu és a palavra viva, encarnada. Tu és o verbo, Tu és o meu rei. Hamashia, Hamashia. Eu não preciso esperar outro. Tu és o definitivo, Tu és o suficiente. Amado, entende agora porque essa afirmação que até então ninguém tinha feito. Os judeus viviam esperando a Machia, esperando Cristo. Alguns deles criaram a expectativa de que ele viesse com poder político para libertar Israel da opressão romana. Mas agora Pedro, ainda que estivesse ali diante de um homem de carne e osso, um homem que sentia dores, que sentia fome, que podia ser tocado, abraçado, mas Pedro olha para esse homem e diz: Tu és o Cristo, Tu és o Cristo. Tu és o que nós esperamos há milênios. Tu és o cumprimento de todas as palavras. Uau! Quem tem essa revelação estabelece a sua vida a partir dela. O apóstolo Paulo, sobre quem eu ainda vou falar detidamente nessa noite, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 4, ele diz: Paulo, ele está se apresentando, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido. Agora ele está falando de Cristo. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado, foi escolhido, foi ungido, foi destacado, filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga aleluia, diga Hamashia, diga o Cristo. Ele é o Cristo. Ao confessar que Jesus era o Cristo, o Messias, o ungido, Pedro o estava identificando exatamente nessa dimensão que eu estou transmitindo para vocês. Em Atos capítulo 18, mais uma vez vemos Paulo que um dia foi um descrente, no versículo 28, porque com grande poder Paulo convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo, o ungido, é Jesus. Você que tem alguém ao seu lado, seja aqui ou na sua casa, olhe nos olhos dessa pessoa e diga: Ele é o Cristo. Ele é o ungido, alegre-se, Ele se revelou a você, Ele é o ungido. Mas interessante, a resposta de Pedro não é apenas tu és o Cristo, isso já seria suficiente. Pedro completa: tu és o Filho do Deus vivo. E também isso não soa muito retumbante para nós, porque afinal de contas nós já sabemos que Ele é o Filho de Deus. Porém, coloque-se naquele momento da história. Os judeus nunca foram treinados a olhar para Deus como seu pai.
Os judeus sempre reverenciaram Deus como Senhor, Criador, Pai da nação de Israel, mas nunca como Pai pessoal. Esse conceito de Deus, meu Pai, foi trazido por Jesus. Ele nos ensinou a orar, Pai nosso que está nos céus. Foi Ele quem, como vimos semana passada, ao ressuscitar, mandou que Maria Madalena dissesse aos discípulos que Ele tinha ressuscitado e que Ele iria: eu vou para o meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e vosso Pai. Mas até então, ninguém ousava pensar num Deus com muitos filhos. Hoje em dia, as pessoas, boa parte delas, até indevidamente, se sentem filhas de Deus, né? Todo mundo sai por aí, mesmo vivendo a vida mais degradante, mas eu sou filho de Deus. Nós sabemos que não. Nós sabemos que, na verdade, originalmente, Deus tem um único filho. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único. Então veja bem, queridos, quando naquele contexto, onde isso não era algo tão espalhado, de compreensão espalhada como nos nossos dias, naquele contexto, quando Pedro olhou para esse homem e disse: tu és o Filho de Deus. Pedro estava reconhecendo que, embora em figura humana, Jesus era o próprio Deus encarnado. Toda a divindade estava nele. Aliás, é o que diz a palavra, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Este Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Essa é a revelação de alguém que compreendeu o Cristo, Filho de Deus. Amém? Quando você entende, assume e se posiciona a partir desse entendimento, o que Jesus tem a dizer para você é exatamente o que ele diz a Pedro: sobre esta pedra, sobre esse fundamento que você acaba de dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre essa fé, sobre essa convicção, eu edificarei a igreja, cujas portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. E vós, quem dizeis que eu sou? É uma tentação ficar aqui mergulhando com você nesse texto. Mas eu quero ir adiante, para um outro momento, para uma outra intervenção de Jesus com Pedro. João capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amados, é difícil que verdadeiros cristãos não tenham ainda se decepcionado com a fragilidade do seu próprio amor para com Cristo. Eu muitas vezes tenho me decepcionado comigo mesmo. Eu muitas vezes tenho me apanhado em meus pecados, nos propósitos que eu estabeleci e que eu sabia que faziam parte da vontade de Deus, mas não consegui cumprir.
E cada vez que eu erro, eu sinto que o meu amor por Jesus não é o que Ele merece. Quem sabe do que eu estou falando? Mas Pedro tinha vivido isso de uma maneira radical. Pedro amava Jesus. Amava tanto que deixou tudo que tinha para trás, deixou a sua profissão, deixou até mesmo a sua família em segundo plano para seguir Jesus. Por 3 anos ele seguiu Jesus. E houve um momento em que Jesus disse: eu serei entregue aos religiosos e serei morto, e vocês vão ser oprimidos, e vocês vão titubear, e todos vocês vão pisar em falso. E quando Jesus disse isso, Pedro se levantou no meio de todos os outros discípulos e disse: Senhor, todos esses podem te negar, eu nunca. Não passou muito tempo, o medo tomou conta, Jesus foi preso. Vocês conhecem a história. E o apóstolo Pedro estava negando Jesus veementemente, dizendo que não tinha nada a ver com ele. E quando ele se deu conta disso, quando o galo cantou, Jesus havia predito: antes que o galo cante, você me terá negado 3 vezes. E assim foi. Quando o galo cantou, Pedro entrou num buraco, num fosso de autoacusação. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Havia descoberto que o amor que ele pensava, inegociável, havia descoberto que aquele amor era frágil. Ele negou Jesus Cristo. E não apenas negou, entre a negação, a queda, e agora essa conversa, Pedro se afastou, Pedro se isolou, ele deixou de estar com os outros discípulos, e ele voltou para a Galileia, e ele já estava dando os primeiros passos para voltar à velha vida. Se você lesse o texto aqui anterior, você veria Pedro pescando. Jesus havia tirado esse homem da sua profissão e dito: você será um apóstolo, um pescador de homens. Mas agora ele estava de novo tendo as suas frustrações de pescador. Tudo porque se sentia indigno de Jesus Cristo. Quantos de nós aqui, sinceramente, e quem sabe muitas vezes, não nos sentimos indignos do amor de Jesus Cristo? Além de mim, tem mais alguém? Pedro não havia desistido simplesmente porque queria desistir. Ele se colocou no rol dos que não serviam mais porque havia falhado. E Jesus vem ao seu encontro. E Jesus lhe faz essa pergunta: Pedro, você me ama? E infelizmente o português não nos dá a ideia exata da conversa, porque, mais uma vez, essa conversa foi em grego, e as palavras gregas traduzidas todas por você me ama são diferentes. Na verdade, Jesus chegava e dizia: Pedro, você me ama com um amor perfeito. E ele usava a palavra agapau, que vem de ágape, amor perfeito. E quando Pedro responde: Senhor, eu te amo, ele não tem coragem de dizer amor perfeito. Ele responde com uma outra palavra, a palavra que vem do grego filéu, que é amor também, mas é amor de gente, é amor de amigo. E Jesus pergunta: você me ama com amor ágape? E Pedro diz: Senhor, eu te amo, mas eu te amo com amor de homens. Eu te amo com amor frágil, eu te amo com amor perfeito. Não, com amor limitado. E mesmo dizendo isso, Jesus lhe responde: apacenta as minhas ovelhas, volta ao chamado, reocupa o seu espaço. Sabe, amados, quando Jesus vem perguntar: Pedro, você me ama? Ele não vem para massacrar Pedro. Ele não vem para dizer: eu não te disse que você não me amava mesmo. Ao contrário, quando Jesus vem para esse discípulo querido, e vem para você que, quem sabe, está mergulhado na decepção consigo mesmo, na autoacusação, e
quando Ele diz para você, você tem um amor perfeito por mim, e você não pode dizer que sim, e você diz: Senhor, eu te amo com um amor pequeno, eu te amo com um amor tão menor que o teu. Sabe qual é a resposta que Ele lhe dá? O seu amor pequeno tem valor para mim. O seu amor de gente tem valor para mim. O seu amor de gente é suficiente para que você me sirva no meu reino. Pedro, volta e apacenta as minhas ovelhas. Quantos estão entendendo? Então a pergunta, tu me amas? Depois de uma queda e antes de uma confirmação de chamado, é um desafio para que Pedro entenda, para que nós entendamos que a relação que Jesus propôs conosco não é uma relação de erros e acertos, ou melhor, baseada em erros e acertos. É uma relação baseada em amor. Não é que Jesus não se interesse por nossos erros ou por nossos acertos. Certamente, quando pecamos, nós o entristecemos, o decepcionamos. Mas o que Ele está querendo dizer é que Ele não nos ama pelos nossos acertos, assim como Ele não nos rejeita pelos nossos erros. Ele que nos ama com amor completo, com amor ágape, vem ao nosso encontro, se acertamos ou falhamos, e Ele só quer saber de uma coisa: tu me amas. Tu me amas. E ainda que você não possa responder à altura, da maneira como deveria, se há uma chama dentro de você, de amor por Jesus Cristo, eu acredito que pelo menos a maioria absoluta de nós, os que estamos aqui, os que estão dedicando um tempo a ouvir uma palavra num domingo à noite, véspera de feriado, são pessoas que amam ao Senhor. Nós já renunciamos tantas coisas por Ele, mas sabemos que esse nosso amor ainda está muito aquém do amor dele por nós. Quantos sabem? Ainda assim, Ele está querendo nos dizer mais uma vez: não há nada que você faça de certo que possa aumentar o meu amor por você. Ele já é completo. E não há nada que você faça de errado que possa diminuir o meu amor por você. E ainda que você não tenha um amor maduro, Ele vale para mim. Ele vale para mim. Ei, o seu amor vale para Deus. Amém? Essa pergunta, tu me amas, é também um questionamento sobre a desistência. Porque quando Jesus diz: Pedro, você me ama, e Pedro diz: Senhor, eu te amo com esse amor, mas eu te amo, tu sabes. Jesus diz: então volta ao seu lugar, apacenta as minhas ovelhas, porque quem ama não desiste. Quem ama não desiste. Quem ama pode fraquejar, quem ama pode decepcionar, mas quem ama não desiste. Amém? Me restam no máximo 15 minutos para te falar de uma terceira pergunta que pode acrescentar tanto ao seu coração. Venha comigo para Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 1 a 6. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do caminho, ou seja, cristãos, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco,
Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Saulo era um homem sincero, tomado de zelo religioso e convictamente enganado. O seu zelo religioso fazia com que ele perseguisse os cristãos. Lembre-se que aqui nós já estamos num tempo depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Portanto, Jesus não está mais na terra. A igreja havia nascido, estava começando a se espalhar, e Saulo se tornou um dos maiores, se não o maior opositor da igreja. Ele prendia os cristãos, ele os colocava no cárcere, e ele já havia inclusive patrocinado, liderado a morte de um líder da igreja em Jerusalém. Tudo por zelo religioso. Até que nesse momento da sua vida, ele tem um encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo glorificado. Jesus se manifesta, uma grande luz. Ele cai por terra. E ele ouve pela primeira vez a voz daquele que ele achava não existir mais, que na verdade ele achava que era um impostor, um homem morto, que havia criado uma seita de gente enganada, e por isso ele perseguia essa seita chamada de os do caminho, a igreja. Mas aqui Jesus veio resgatar esse homem. E esse encontro que Saulo teve com Jesus mudou completamente a sua vida. A revelação que ele teve de Jesus, a compreensão que ele teve de Jesus, fez com que ele, de perseguidor da igreja, se tornasse servo da igreja, apóstolo da igreja, e ele passou a dar a sua vida pela igreja e por Cristo. Um encontro transformador. Mas nesse encontro há uma pergunta. Ele ouve a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E essa pergunta deve ter causado confusão, porque na lógica ele teria que responder: eu te persigo, eu nunca te vi, eu nem sabia que tu existias, como eu te persigo? Mas aqui é que está a chave. Na verdade, Saulo nunca perseguiu Jesus, ele nunca conviveu com Jesus, ele nem acreditava em Jesus. Mas Saulo perseguia a igreja. E a grande chave que está aqui nessa pergunta é que a igreja e Jesus são realidades inseparáveis, indissociáveis. O que você faz à igreja, você faz a Cristo. Paulo perseguia a igreja, Jesus sentia-se perseguido, veio cobrar isso. Por que você me persegue? Não, mas eu persigo a igreja sou eu. Ei, você não pode separar a igreja de Jesus. E muita gente está mergulhada nesse engano por motivos diferentes dos de Paulo, mas esse Saulo, né, que ficou mais conhecido como Paulo, porque acha que pode ter uma atitude para com a igreja. Por favor, não entenda a igreja como uma instituição, como algo que tem CNPJ. Não entenda a igreja como um prédio. A igreja é um povo. Um povo que se organiza debaixo de uma mesma fé, de um mesmo governo. Olha ao seu redor, por favor, aproveite que você pode hoje. Olha ao seu redor, isso é igreja. E a atitude que você tem para com a igreja é lida por Cristo como a atitude que você tem para com Ele. Se você persegue a igreja, você persegue Jesus. Se você maldiz a igreja, você maldiz Jesus. Se você abandona a igreja, você abandona Jesus.
Por outro lado, se você ama a igreja, você ama Jesus. Se você honra a igreja, você honra Jesus. Se você serve a igreja, você serve Jesus. Se você protege a igreja. Porque Jesus e a igreja são cabeça e corpo. Você não pode separar a cabeça do corpo. Há tanta gente enganada. Quem sabe alguém que vá receber essa palavra pela internet de alguma forma esteja nesse engano. Você é um dos milhares, milhões de crentes que dizem: eu amo Jesus, eu sou de Jesus, mas não quero saber de igreja. Você está no engano. A grande revelação contida nessa pergunta transformadora é justamente essa: a atitude que alguém tem para com o corpo de Cristo, a igreja, é recebida por Ele. Está dando para entender? Na verdade, eu estou lhe vacinando, porque é possível que Satanás lhe dê algum dia um motivo para rejeitar a igreja. É possível que Satanás plante uma semente no seu coração algum dia para que você maldiga a igreja. Mas ouça, veja bem, eu não estou comparando a igreja com Jesus. Jesus está acima da igreja. Aliás, de propósito, eu gastei a primeira parte desse culto dizendo, dessa ministração dizendo quem é Ele, o Cristo, acima de tudo. Então eu não estou colocando a igreja na posição de Jesus. O que a palavra de Deus está nos revelando é simplesmente que a igreja e Jesus são inseparáveis. Paulo compreendeu tanto isso, que depois nas suas cartas ele destrincha essa revelação de uma maneira maravilhosa. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, Paulo diz: e Deus o Pai pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Está claro. Paulo está dizendo agora, ele compreende perfeitamente, é um outro momento em sua vida, e ele está dizendo: o Pai deu Jesus à igreja como cabeça de todas as coisas, e essa igreja é o seu corpo. E mais do que isso, Paulo diz que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A plenitude de Cristo é a igreja. Em outros momentos, Paulo chama isso de um mistério que estava escondido desde a fundação do mundo. Se você receber isso no seu espírito, ainda que a igreja seja formada por gente de amor filéu, de amor inconstante, de maturidades diferentes, ainda que você possa se decepcionar com alguém na igreja, se você entender que a sua atitude para com o corpo de Cristo é lida por Ele como a atitude que você tem em relação a Ele mesmo, isso tudo muda. Quando isso entrou na mente do apóstolo, ele passou a ser servo da igreja. Ele arriscava a sua vida pela igreja. Ele dizia: eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Paulo está dizendo: o meu principal papel é servir a Cristo através da igreja. Quando ele enumera os sofrimentos que ele havia passado por amor a Jesus, ele fala de cadeias, ele fala de açoites, ele fala de fome, de nudez, de perigos, de tanta coisa. E depois de uma lista bastante completa, ele diz: como se não bastasse tudo isso, pesa sobre mim o cuidado da igreja do Senhor. Mudou completamente a visão. Ah, meu querido, o porquê me persegues
pode ser revertido na nossa vida. Que bom que tu me amas, porque tu amas o meu povo. Eu reconheço que você tem uma aliança comigo, porque eu vejo a sua aliança com seus irmãos. Eu reconheço que você se submete a mim, porque eu vejo você se submetendo aos seus pastores. Quantos estão entendendo a chave dessa revelação? Diga mais uma vez: Jesus e a igreja são um só, inseparáveis. Amém? Eu leio um último texto aqui, também escrito pelo apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 1, versículos 24 e 25. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Ele está escrevendo à igreja de Colossos. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, servo, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Que coisa tremenda, um homem que entendeu que servir a Deus é servir ao corpo de Cristo. Deixou de perseguir. Querido, a última ideia que eu quero lançar no seu coração é que Jesus não apenas fez com que Saulo entendesse que ele estava perseguindo, que ele o estava perseguindo quando perseguia a fé cristã e quando perseguia os cristãos. Mas há uma pergunta: por quê? Por que me persegues? E no caso de Saulo, a resposta era: porque eu estou cego, porque eu não tenho revelação espiritual, porque eu não tinha entendido ainda o que é o Senhor e o que é a igreja. Mas talvez haja alguém me ouvindo e que, se não está perseguindo a igreja, está rejeitando, está se distanciando, está maldizendo. E Jesus está perguntando: por quê? Qual foi a semente que Satanás plantou em seu coração? Qual foi o sofisma? Você sabe que eu sempre defino sofisma como uma mentira com cara de verdade. Isso é um sofisma. Por quê? Por quê? Eu termino pedindo para que você, que sabe o que é a igreja, que faz parte da igreja, seja aqui nesse auditório, seja acompanhando de sua casa, pense no que teria sido os últimos 6 meses da sua vida. Por favor, feche seus olhos para pensar, enquanto os músicos assumem o seu lugar. O que teria sido, como teriam sido os últimos 6 meses da sua vida sem o corpo de Cristo? Como estaria a sua fé? Como estaria a sua alma? Se por esses 6 duros meses da nossa vida você não tivesse irmãos orando por você, se você não tivesse gente se ocupando de alimentar o seu coração todos os domingos, reunião de célula após reunião de célula, como teria sido a sua vida sozinho? Ame a Jesus sobre todas as coisas, mas ame a família de Deus. Ela é a expressão da glória de Deus na terra. Fique em pé, por favor.